Senhor, quero te agradecer, ó Pai, por mais esta manhã, o qual o Senhor nos proporcionou, Senhor, o seu fôlego de vida, o qual o Senhor nos colocou de pé para podermos andar, ouvir a sua voz, ver os seus milagres e prodígios, estar atento, Senhor, ao teu falar. Pai Santo, tudo seja, Senhor, para a honra, para a glória do teu santo nome. Pai, queremos te louvar e te agradecer, Senhor, desde já por tudo, Senhor, pela sua manifestação, porque o Senhor aqui está presente, Senhor, no nosso meio, e por isso te damos, Senhor, graça, porque o Senhor tem deixado o Consolador, tem falado, nos alertado, Pai, para que nós não venhamos cair. Deus eterno, te louvamos, em nome de Jesus, amém. Queridos, tem uma ilustração de um certo rei que ele sempre saía para a caçada e ele sempre levava um servo com ele. E esse servo estava sempre alegre e sempre falando para o rei: olha, não temas, Deus ele é bom. E esse rei, ele gostava de pegar as feras, então esse servo ele ia com ele e estava sempre juntando as suas armas. E uma certa vez, esse rei, uma das feras pegou e arrancou um dos seus dedos. E ele voltou indignado e falou assim: como você fala tanto de Deus, e ele permitiu que arrancasse um dos meus dedos? Esse rei era um rei incrédulo. E ele pegou e mandou o seu servo para masmorra, foi preso. E ele continuou as suas caçadas. Só que certa vez, tinha uma tribo, e ele foi capturado. E essa tribo oferecia sacrifício humano. E esse rei, ele ia ser ofertado para os deuses daquela tribo. Só que quando foi passar por uma vistoria, ele estava faltando um dedo, ou seja, ele não servia para o sacrifício. E ele foi libertado. Ele voltou para o seu reino, e lá ele mandou soltar aquele homem que estava no calabouço. E aquele homem veio e ele pegou e o abraçou e falou assim: Deus é bom. E aquele homem estava sem entender nada, e ele foi e explicou o que aconteceu. E aquele servo falou assim: realmente, Deus é bom, e ele te livrou. Daí ele ficou bem indignado, aquele rei, e falou assim: mas se Deus ele é tão bom, por que ele permitiu que você fosse preso? E aquele homem falou assim: rei, se eu estivesse com o Senhor, quem teria sido levado e ser sacrificado seria eu. Então Deus permitiu que eu estivesse aqui preso, e o Senhor sem o dedo, para mostrar que Ele é nas nossas vidas. Então, queridos, muitas vezes algo acontece nas nossas vidas e nós queremos questionar a Deus. Quem não conhece a Deus, que questiona a sua existência. Só quem não conhece, que questiona a sua existência. Tem muitos que conhecem a Deus, só que questionam o seu silêncio. Só que o silêncio de Deus é porque Ele está preparando os detalhes. Você acredita que Deus está preparando os detalhes para você? Porque Deus ele é bom. Algo lhe é permitido para nós entendermos que Ele está preparando os detalhes.
Quando nós falamos do ourives, que ele vai lá, pega a pedra bruta, e depois vem o formato, ele queima, derrete o ouro, e coloca esses anéis, essas alianças em nossos dedos. Esse é o trabalho do ourives. Imagine você como uma pedra bruta, e Deus está trabalhando na sua vida. Gostaria de ler aqui no livro de Crônicas, no primeiro livro, capítulo 8, verso 34. E o filho de Jonatas foi Meribe-Baal, e Meribe-Baal gerou a Mica. Ou no capítulo 9, verso 40 também, que é o mesmo versículo. E o filho de Jonatas foi Meribe-Baal, e Meribe-Baal gerou a Mica. Mas, irmão, quem é Meribe-Baal? Queridos, Meribe-Baal, se nós formos ver uma tradução que fica meio que incerta, lutador de Baal, ou aquele que luta contra Baal. Nós vemos que é uma pessoa conhecida, só que vocês muitas vezes não sabem por conta do seu real nome. Mas nós vemos aqui Jonatas, ele tem um filho, e ele dá um nome ao seu filho. E eu quero acreditar que ele deve ter dado o seu nome na intenção que é aquele que luta contra Baal. Por quê? Jonatã, filho de Saul, tem um conhecimento sobre a existência de Deus, e ele é um guerreiro, porque o seu pai é um guerreiro e rei, e ele tem um filho, e obviamente nós, como pais, como nós temos filhos, nós damos um nome a ele, e muitas vezes tem pessoas que não sabem nem o significado do nome do seu filho, mas dá. Não sabe se é bênção, se é maldição, mas dá o nome. Mas Jonatã, por ele ser, vamos falar, um gladiador do rei. Então ele estava do lado do seu pai e gerou um filho. E ele deu esse nome para o seu filho, acreditando que ele também fosse um lutador. Porque ele queria aquele que lutasse contra as hostes da maldade ou contra os seus inimigos. Só que nós vemos no livro de Samuel, no capítulo 2, não, 2 Samuel capítulo 4, perdão. Do versículo 1 a seguir. Ouvindo, pois, o filho de Saul, que Abner morrera em Hebrom, as suas mãos se afrouxaram, e todo Israel pasmou. E tinha o filho de Saul 2 homens, capitães de tropas, e era o nome de um Baaná, e o nome de outro Recabe, filhos de Rimon, ou Beretia,
Beerotita, dos filhos de Benjamim, porque também Beerote se reputava de Benjamim. E tinham fugido os Beeretotitas para Gitaim, e ali tem peregrinado até o dia de hoje. E Jonatã, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés, e era da idade de 5 anos, quando as novas de Saul e Jonatas vieram a Jezreel, e sua ama o tomou e fugiu, e sucedeu que, apressando-se ele a fugir, ele caiu e ficou coxo, e o seu nome era Mefibosete. Esse nome ficou mais conhecido, né? Acho que é mais conhecido a história de Mefibosete do que Meribe e Baal. Mas, por conta das circunstâncias, nós vemos uma alteração de nome. Nós vemos que no final do do primeiro livro de Samuel e ao segundo início, nós vemos muitas guerras, muitas mortes, inclusive o pai e o avô de Mefibosete morrem. E uma criança que está acostumado num palácio do rei, algumas regalias, algumas mordomias, tinha pessoa que cuidava dele, estava sempre de olho, seus pais sempre ausentes, seu avô também sempre ausente, sempre em batalhas, mas tinha alguém que cuidava deste menino. E é claro que, no meio de tanta confusão, tanta morte, ali estava um príncipe. E o inimigo, ele não quer saber se você é de uma linhagem de rei, trazer para nós o espiritual. Ele não quer saber se tem uma linhagem ou não de rei, de sacerdote. Ele quer tão somente tirar você da linha de frente. Ele vai lutar, ele vai pelejar contra você que está aqui sentado nesta manhã. E o que eu quero dizer com esta queda? Este menino, ele ficou aleijado. Mas no livro de Gênesis, capítulo 3, verso 8, eu gostaria de estar fazendo sempre um paralelo da história de Mefibosete, é claro, com a bondade de Deus e tudo, mas eu quero trazer para nós nos dias de hoje. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Uma queda. Não sabemos como que foi a queda de Mefibosete. Mas aquela mulher, ela não fez por maldade. Ela quis poupar a vida daquela criança. Porque o inimigo, ele ia vir e ia ceifar para que não tivesse ninguém da linhagem de Saul, para que reinasse futuramente. Houve a queda, talvez ela pegou aquele menino de 5 anos, jogou no colo, mas tinha as bagagens, não sei como que foi a cabeça daquela mulher na hora de correr, no desespero, ou se ela pegou uma carruagem real e na hora de colocar a criança não prendeu ela direito, ela caiu, mas caiu, houve a queda, e a queda trouxe sequela.
E essa sequela foi deixar um menino aleijado, fugitivo, ele já estava sem pai, sem avô, ficou sem o reino. E trazendo para Gênesis, o homem caiu. Não teve uma queda de cima da árvore que pegou do fruto, mas da desobediência. E graças a Deus que o Senhor, Ele antecedeu falando para nós, desperta, para nós despertarmos por conta da queda. O homem caiu, se afastou de Deus, destituído foi da glória de Deus. O homem aqui tinha tudo, não era um palácio, não era um reinado, mas ele tinha tudo. Ele era cuidado por Deus, e o Senhor na virada do dia vinha e conversava com ele, o próprio rei vinha e conversava com ele. Mas ele cai, fica aleijado. E como caminhar agora? Caminhar sempre no pecado? Não, porque Deus, Ele é misericordioso. Mas o homem, ele tenta questionar, que nem eu falei, a existência de Deus. Muitos tentam questionar a existência de Deus porque ainda continuam aleijados por conta da queda. E outros não querem dar ouvidos ao despertar que o Senhor quer com a sua igreja. E o Senhor, Ele quer trazer a cura para a sua igreja. Referente à queda do homem, Ele já colocou novamente o homem de pé quando Ele enviou o seu Filho Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, essa tal maneira foi enviado ao seu Filho, para que nós saíssemos novamente de um estado de aleijados espiritual, para nos colocar de pé novamente e andarmos como servos na presença do Rei. No livro de Levíticos, no capítulo 21, no verso 18 a seguir, pois nenhum homem em que houver alguma deformidade se chegará como um homem cego, ou coxo, ou de nariz chato, ou de membros demasiadamente compridos, ou homens que tiver pé quebrado, ou quebrado a mão, ou corcovado, ou anão, ou que tiver belida no olho, ou sarna, ou impinges, ou que tiver testículo quebrado. Leis acerca dos sacerdotes. Irmão, mas o que tem a ver? Naquela ilustração, aquele homem não serviu nem para sacrifício, porque ele tinha uma deformidade.
e trazendo para nós temos um sacerdócio de Deus. Então, nós, como sacerdotes de Deus, nós não podemos estar em deformidades. Nós temos que ser perfeitos diante de Deus. Aí alguém fala assim, irmão, mas é impossível ser perfeito. É possível. Que Jesus, ele deu exemplo de perfeição. E ele nos chamou de filhos. E se nós somos filhos, nós temos que herdar as promessas do Pai. E nós temos que herdar um reino que está próximo. Deus exortou a irmã aqui, falou que está chegando próximo do dia. Se você for convocado esta manhã, queridos, para o seu reinado, você está perfeito? Ou você está em deformidade? O Senhor, ele nos deixa ilustrações, nos deixou a sua palavra, para que nós pudéssemos entender a sua bondade. Ele nos deixou reinados, para nós entender o que seria um rei. Nos seus reinados tem servos, para nós entendermos o que é ser servo. Porque ele mesmo, ele se despiu do seu reinado, da sua majestade, para ser servo, para nos servir. E de que forma a nossa gratidão tem chegado até ele? Então, queridos, nós, numa linhagem sacerdotal, imagine se de repente, Mefibosete, ele escapa dentro do palácio do rei. Ele era uma presa fácil. Ele iria morrer, mas também ele não ia conquistar um reinado, porque ele já estava em deformidade. Como ele poderia liderar um exército com este nome, aquele que luta contra Baal, em deformidade? Como que um aleijado pode liderar um exército? Como que ele pode ensinar estratégias de guerra, sendo aleijado? Como que ele iria ensinar a subir os cavalos, pegar as armas e lutar? Estar na frente de uma guerra em deformidade. Queridos, Deus tem a sua estratégia. De repente, nesta manhã você está em deformidade, mas você está num lugar chamado Lodebar. Vamos lá para Samuel. Novamente, segundo livro de Samuel. No capítulo 9. E disse Davi: ainda há alguém que ficasse da casa de Saul, para que lhe faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. E o chamaram que viesse a Davi, e disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está?
E disse Ziba ao rei: eis que está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei, e tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar, e vindo Mefibosete, filho de Jonatã, filho de Saul, a Davi, e se prostrou com o seu rosto por terra, e se inclinou, e disse: Davi a Mefibosete. E ele disse: eis aqui o teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatã teu pai, e te restituirei de todas as terras de Saul teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para que tu teres olhado para um cão morto, de tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa tenho dado ao filho de teu senhor. Trabalharás, pois a terra, e tu e teus filhos e os teus servos lhe recolherás os frutos, para que o filho do teu servo, do teu senhor, tenha pão que coma, e Mefibosete, filho de teu senhor, de contínuo, comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos, e disse Ziba ao rei: conforme tudo quanto meu senhor o rei mandar ao seu servo, assim fará o teu servo. Porém Mefibosete comerá à minha mesa como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. E todos quantos moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Que salto! Nós vemos que não foi poucos dias que Mefibosete ficou longe de um palácio. Talvez até no seu pensamento já estava até em esquecimento como era morar no palácio do rei. Como lido, com 5 anos, vem uma deformidade nos seus pés, nas suas pernas, e essa mulher, ela deixa em Lodebar, na casa de um homem chamado Maquir. Quem era Maquir? Era um homem bom, porque esse homem, ele assumiu uma paternidade de um aleijado na sua casa. Talvez ele tivesse até uma condição de sustentar a sua casa e um menino aleijado. Porque cuidar de outro sem ter condições é muito ruim. Esses dias mesmo, tinha uma cliente que estava tratando de uma irmã que estava num estado terminal, e ela era bem idosa, e só tinha ela para cuidar. E ainda foi alguém, esses agentes da prefeitura, e falou que não podia deixar ela só em casa, aquela irmã que estava meio que vegetando em cima de uma cama, que ela, em hipótese alguma, poderia sair de dentro da casa, porque era abandono de incapaz. Só que essa senhora, ela tinha a vida dela, ela tinha que ir no mercado, tinha que pagar contas, ou ela ia ter que ficar dependendo de ajuda de vizinhos, até que essa irmã viesse a falecer. E essa senhora, ela foi, e como é que eu posso dizer, ela não foi penalizada, mas ela foi avisada que se alguém passasse lá e ela não tivesse, ela ainda ia ter que pagar
uma multa na prefeitura. Então imagina, esse homem chamado Maquir, ele assumir uma paternidade de um filho coxo. Isso significa a bondade de Deus, porque ninguém quer assumir hoje a paternidade de crianças mais velhas. Muitos querem, quando não podem ter filhos, vão e adotam crianças. E muitas vezes, aquelas mais bonitinhas, ninguém quer assumir crianças mais velhas, e principalmente com deformidades, mas nós vemos a mão de Deus agindo na vida de Mefibosete, quando esse menino é largado em Lodebar. Que cidade é essa? Lodebar é uma cidade sem pasto. A cidade do não. A cidade onde só entram os rejeitados. Onde só tinha mendigos, porque era uma cidade que só tinha lixo. Mas Maquir, ele estava lá. Não sei qual era a posição que ele tinha entre aquela cidade, mas ele tinha uma casa e tinha condição de se manter e ainda cuidar de um jovem aleijado. E esse jovem, ele foi crescendo e foi, eu creio que em sua memória, sempre lembrando da visão do palácio, das brincadeiras que poderiam ter no palácio enquanto o povo estava em guerra. E ali, eu acho que a sua mente foi ficando frustrada por conta de tudo aquilo, e ele trocar o palácio por um lugar onde não tinha nada, onde só encontrava pessoas em condições até mesmo pior que ele. E ele foi crescendo, e eu creio que Maquir, acho que ele sempre estava ali. Olha, Mefibosete, é assim mesmo, mas você vai passar, você vai dar a volta por cima, para tentar chegar à fase adulta, porque se passa anos, até que Davi, de repente ele dá um estalinho em sua mente, e ele lembra que ele fez um pacto com Jonatas, de que ele ia cuidar da herdade de Jonatas. E acho que foi tanta coisa que passou na cabeça de Davi por anos, e de repente ele vai e lembra, fala assim: olha, mas será que alguém tem alguma notícia de algum filho, algum parente de Saul, de Jonatas? Aí alguém fala: olha, tem um servo de Saul, que hoje ele assumiu as terras de Saul, que ele conhece um dos filhos de Jonatas. Aí Davi, mais que depressa, manda chamar a Ziba, e Ziba se apresenta diante do rei. E o rei pergunta para Ziba: você conhece alguém que esteja vivo da linhagem de Jonatã? E Ziba falou assim: sim, eu conheço. É um aleijado, tipo, não precisa correr atrás não. Você vai trazer um aleijado aqui pro seu palácio. Você vai ter trabalho com esse aleijado. Você vai ter que se desdobrar, vai ter que pagar algum funcionário. Deixa ele para lá. Era mais ou menos isso que Ziba queria passar para o rei. Porque não tinha intuito nenhum dele falar que o menino era aleijado.
Eu poderia ter falado, sim, está em Lodebar, o filho de Jonathan, chamado Mefibosete, ou Merib Baal, está lá. Eu sei onde que é, mas não foi bem aquela pergunta e aquela resposta que Davi queria. Mas Davi, mais que depressa, falou assim, então tá, sabes o caminho? Ele falou, sei, então pega a minha carruagem e vai buscar este menino. Queridos, não há vitória sem barreiras no caminho, e não há vitória sem destino. A sua vitória está chegando, porque o rei manda te buscar. E o rei não quer saber a condição que você está hoje. Se você caiu espiritualmente, e você está aleijado de ambos os pés, o rei manda te buscar. Porque ele quer te colocar de pé e te dar novamente o sacerdócio que ele te deu lá atrás, o qual por longos anos você ficou escondido em Lodebar, na cidade do não, porque você não ouvia, porque também não queria ouvir a voz de Deus. Mas o Senhor, Ele se coloca com o braço forte para te colocar de pé, porque Ele manda te buscar. O Rei está a te chamar. Não sei se você entendeu, mas o Rei manda te chamar. Por mais que Ziba tenha falado que você está aleijado, mas o rei manda te chamar. E o rei, ele quer te colocar na mesa. E na mesa, queridos, a visão do rei não é olhar para suas pernas se está aleijado. Você que está sentado nesta manhã, olha para o seu irmão na frente e vê se você consegue ver as pernas do seu irmão. Não consegue, porque na mesa do rei não dá para ver a sua deformidade. Porque o rei, ele não está olhando a sua deformidade, mas o rei, ele está te olhando por igual, está te vendo que você vai se assentar na sua mesa. E a mesa do rei significa comunhão. João, no capítulo 6, versículo 35. Em Lodebar, talvez você não tenha o que comer. Foram longos anos tendo que arrumar algo para comer. Arrumar algo para se sustentar. Mas na presença do rei, há um banquete. No versículo 35, o próprio Jesus disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crer em mim nunca terá sede. Querido, você está com fome? Está com sede? Sente-se à mesa com o rei. Mas já vos disse que também vós me viste, e contudo não credes. Tudo que o Pai me dá virá a mim, e quem vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora.
Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Murmuraram, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e a mãe nós o conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Respondeu, pois, Jesus e disse-lhes: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. E está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse o Pai, a não ser aquele que é Deus, este tem visto ao Pai. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tenha a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Quem não conhece a Deus, questiona a sua existência. Os judeus estavam murmurando contra Jesus, porque nem todos acreditavam nele com a existência de Deus Pai. Mas ele nos está chamando para sentar na sua mesa e participar, porque ele é o pão. O pão é aquele que sacia a fome. E se você está com fome nesta manhã, se sente na mesa para participar do banquete do Pai. E ele também se identifica como a água, aquela que sacia toda a nossa sede. E não estou falando só de uma coisa passageira, não, queridos. Estou falando de uma vida eterna. Estou falando da eternidade. De sentar juntamente com Ele, numa eternidade, juntamente com todos os santos. Naquele dia, o físico vai ter um corpo transformado. Não mais em deformidades, mas transformado. Lucas capítulo 22. No versículo 28 diz: e vós sois o que tendes permanecido comigo nas minhas tentações, e eu vos destino o reino como meu Pai me destinou, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Queridos, novamente o Senhor está falando da mesa. É claro que estamos falando de uma história de Mefibosete, mas nessa mesma história de Mefibosete, Davi está colocando ele e assumindo uma paternidade de um filho que está distante, de um filho que está manco, coxo, mas ele está chamando novamente para sentar à sua mesa. Está dando a oportunidade de ser chamado de filho do rei novamente. E o Senhor, Ele tem nos chamado como um sacerdócio. Ele tem nos deixado um reino. E este reino é para ser governado por Ele. E nós, como sacerdotes, nós temos que ser
ousados e usados por Deus, para que nós, como sacerdotes, nós venhamos olhar a deformidades de outros e anunciar este evangelho que o Senhor tem nos dado e deixado este reino. Você, como filho de um rei, você está sendo chamado para ministrar a sua palavra para os seus da sua casa, para os seus vizinhos, no seu trabalho. Você tem que mostrar que você tem um sacerdócio, que você possa orar, que você possa se colocar de pé e se colocar na presença deste rei, porque ele tem deixado um reino. E este reino que eu estou falando agora é o visível, que nós não podemos deixar manchas, não podemos deixar brechas nas nossas vidas para não assumir essa paternidade que o Senhor tem nos dado. E o Senhor Ele quer nos colocar. Essa é só uma história ilustrativa de Mefibosete. E o Senhor Ele está nos tirando da terra de Lodebar, porque Lodebar é uma terra de anônimos. Lodebar é uma terra de tristeza. Lodebar é uma terra de obscuridade. E Lodebar, que se você estiver lá, é uma terra de passagem, porque você só vai passar, porque Lodebar é uma terra desértica também, é uma terra de pobreza, é uma terra de esquecimento, mas para Deus você não está esquecido em Lodebar. Ele quer muito mais para você. Ele quer te trazer para Jerusalém. Jerusalém é uma terra de paz. Jerusalém é uma terra de bondade. Jerusalém é uma terra de restituição. Porque se há algo perdido em Lodebar, o Senhor Ele vai restituir. E não estou falando de dinheiro também, mas eu quero falar também de saúde. Porque estamos falando de um Deus que tudo pode. É um Deus que nós podemos hastear a bandeira, porque Ele é a nossa bandeira. E esse Deus é um Deus que cura. E Ele vai trazer a cura nesta manhã, porque Ele falou aqui, que você vai chegar na sua casa e vai glorificar o seu nome. Ele é um Deus de abundância. Jerusalém é um lugar de abundância. Jerusalém é um lugar de riqueza. Jerusalém é um lugar de filho. Ele está te convidando para ir para Jerusalém. Porque Jerusalém é lugar de moradia. Ele não está te abandonando em Lodebar. Na presença do rei você vai se alegrar. É o Senhor que vos prometeu. Não é o homem, é o Senhor que prometeu. Por isso que eu estou muito alegre, porque o Senhor, Ele vem tão somente confirmar uma vez mais na sua palavra. E esses dias eu fiquei, Senhor, de que forma que o Senhor quer falar com a sua igreja? Qual a passagem? E Ele falou, eu quero falar sobre amor, sobre bondade, sobre misericórdia. Meu, tá? E qual passagem? Aí de repente, essas mensagens de WhatsApp, e eu vi uma senhora, e ela pegava um aleijado, um coxo, e ela ia com maior cuidado, e agachou, e foi jogando ele nas costas, já era um homem, e foi colocando nas costas, foi subindo, e com o manto ia e puxava ele até um certo ponto, de jogar ele, e levar ele.
e saiu uma caminhada com aquele homem nas suas costas, e era uma senhora. Aí eu vou falar sobre Mefibosete. É isso, Senhor. Eu vou falar das suas misericórdias, que o Senhor coloca o homem no seu colo e leva e conduz ele, por mais que ele seja coxo, para andar e colocar na sua presença, na sua mesa. É isso que o Senhor quer nos trazer nesta manhã. Que nós venhamos sair de Lodebar e venhamos nos assentar na mesa do Rei. Venhamos sair de um estado de aleijados e coxos por conta da queda de Adão e nos colocar de pé como sacerdote por conta daquele que nos trouxe a restauração e aquele que nos trouxe a salvação, Jesus Cristo. Porque Romanos 3:23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Porque eu pequei, não significa que eu tenha que ter medo de Deus e me esconder atrás dos arbustos, mas que eu possa voltar à condição e voltar a falar com Deus. Porque em 1 João, João 1,17, e o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Primeiro, só que no capítulo 2, verso 17. 2,17. Filhinhos, e já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. Então, queridos, não deixe que o inimigo venha te identificar diferente da presença do Rei. Que Ziba saia fora. E que nós venhamos entrar na presença do Rei, porque a graça foi buscá-lo em Lodebar. O homem coxo não podia andar, mas a graça foi buscar em Lodebar. E a graça está vindo te buscar na sua carruagem nesta manhã. Louvado seja o nome do Senhor. Que você possa se colocar de pé nesta manhã, para nós fazermos uma oração. E já estarei terminando. Porque é só a graça. Pai, Sua palavra, Senhor, foi ministrada nesta manhã, assim como a Sua presença foi notória aqui, entre os louvores, e o Senhor usou, Senhor, a Tua serva para nos despertar, e que esse despertamento, Senhor, seja notório sobre as nossas vidas, e que nós possamos nos colocar, Senhor, de pé, na Sua presença como sacerdote, Senhor, nesse reino que o Senhor tem nos deixado. E que nós possamos, Senhor, usufruir, ó Pai, da Sua mesa, juntamente contigo. E que o Senhor possa, Senhor, através do Seu Espírito, nos fortalecer, Senhor, nesta manhã. Porque assim nós cremos e profetizamos, ó Pai, nesta manhã.
um renovo, Senhor, espiritual sobre a vida do seu povo. E que o seu povo, Senhor, possa olhar e contemplar, Senhor, a sua face. E ver grandes livramentos, ó Pai, que tem para a sua igreja. Meu Deus, e que os mancos, ó Pai, possam andar e caminhar. E serem curados, ó Pai, espiritualmente, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, eu quero determinar, Senhor, também, sobre a enfermidade, Senhor, física nesta manhã. Porque o Senhor tem nos dado autoridade, e não sabemos lidar, Senhor, com ela. Mas em nome de Jesus, aquele que entrou aqui, Senhor, nesta manhã, com enfermidade, ó Pai, não sei de qual forma, e qual o nome dela, mas o seu nome que é sobre todos e todos, inclusive das enfermidades, ó Pai, seja ela qual for e aonde ela esteja alojada, que essa enfermidade ela possa bater em retirada, sair sem olhar para trás, porque o seu nome, o nome de Jesus, é o que nós determinamos aqui nesta manhã, ó Pai. Seja curado em nome de Jesus, seja liberto em nome de Jesus, e que nenhum mal venha bater sobre a sua tenda, porque você está alicerçado no trono da glória, e o nome de Jesus, este é poderoso sim, para nos libertar e nos salvar. Por isso que nós estamos todas as manhãs reunidas, todas as noites de domingos, ou os dias das semanas para cultuar, porque nós temos que voltar para agradecer como grande coisa o Senhor tem feito por nós, e pela sua graça, por ter nos tirado de uma terra de Lodebar, e nos colocar na presença do Rei, e na mesa do Rei ter abundância. Pai eterno, te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Obrigado, Pai.